mar da Galileia. O hino de vitória eu irei cantar. Então eu dobrarei os meus joelhos, com lágrimas nos olhos retirei. Muito obrigado pelo seu amor. Quando eu atravessar o mar da Galileia, o hino de vitória eu irei cantar. Então eu dobrarei os meus joelhos, com lágrimas nos olhos retirei. Muito obrigado pelo seu amor. Nasce uma esperança dentro do meu coração, como o som de muitas águas. Ouça a voz do meu amado Senhor. Quando eu atravessar o mar da Galileia, o hino de vitória eu irei cantar. Então eu dobrarei os meus joelhos, com lágrimas nos olhos retirei. Muito obrigado pelo seu amor. Nasce uma esperança dentro do meu coração, como o som de muitas águas. Ouço a voz do meu amado Quando eu atravessar o mar da Galileia, o hino de vitória eu irei cantar. Então eu dobrarei os meus joelhos, com lágrimas dos olhos retirei. Muito obrigado pelo seu amor. Boa noite, irmãos. É com muita alegria que estou aqui novamente para darmos início a mais um culto online da nossa igreja. E vamos começar esse culto louvando ao nosso Deus, louvando, agradecendo. Vamos cantar a música Te Agradeço, Senhor. Agradeço, Senhor, pela minha salvação. Agradeço pela minha igreja, pela minha família, pela minha vida, por tantas coisas que Deus tem nos dado a cada dia. Só temos motivos de agradecermos. Então vamos agradecer, louvando ao nosso Deus. Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço.
eu sei. Te agradeço, eu sei. Te agradeço, eu sei. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, Te agradeço, eu sei. te agradeço, eu sei. Te agradeço, Eu sei. te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Nesse momento, vamos fazer a leitura da Palavra de Deus, que se encontra em Salmos 139, versículos de 1 a 10, que diz assim: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma só palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, Tu conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a Tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde eu irei do Teu Espírito, ou para onde fugirei da Tua face? Se subir ao céu, Tu ali estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que Tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a Tua mão me guiará e a Tua destra me susterá. Deus nos conhece. Deus sonda os nossos corações. Ele sabe o que nós estamos sentindo. Às vezes podemos falar coisas de boca para fora e o nosso coração está sentindo outro. Mas Deus conhece. De Deus não podemos esconder nada. Ele vê lá no fundo. Ele sonda, Ele conhece as nossas necessidades, aquilo que nós estamos precisando, Ele está atento. E podemos ir para qualquer lugar, no mar, fazer nossa cama no fundo do mar, no Seol, aonde quer que for. Deus está lá, Deus está nos contemplando, Deus está nos vendo. E como é bom, né, nós sabermos que temos um Deus que nos conhece, que nos sonda, que sabe todos os nossos pensamentos. Tudo aquilo que nós estamos pensando, Deus está vendo, né? E é bom, né? E quando nós, muitas vezes, estamos precisando de algo, que suplicamos a Deus, que expomos realmente as nossas necessidades, Deus está vendo o nosso coração, se é verdadeiro ou não. E Ele atende, né? Ele supre as nossas necessidades. E nós temos um Deus maravilhoso que nos conhece. Oremos nesse momento.
Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos reunidos nesse momento, Senhor, junto com todos os irmãos, Senhor, que estão assistindo o culto online nesse momento. Que Tu possa abençoando, Senhor, a família de cada servo Teu. Tu possa estar cuidando. Que Tu possa estar suprindo, Senhor, cada uma necessidade, seja de saúde, seja de outras coisas, Senhor, que Tu possa estar abençoando, Pai. Ser, Senhor, com a nossa igreja, abençoando, Senhor, nos capacitando, Senhor, para melhor Te servir, ó Pai. Ser com a sucessão pastoral, Senhor, está nas Suas mãos. E sabemos, Senhor, que Sua vontade, Senhor, será cumprida na vida da Tua igreja. Porque a Tua vontade, Senhor, é soberana, Senhor. Que nada, Senhor, nem ninguém vai ter o poder, Senhor, de impedir que a Sua vontade prevaleça, Pai. Nos ajude, nos capacite, nos dá sabedoria, ó Pai, que nós possamos, Senhor, discernir qual é a Sua vontade, ó Pai. Ser com os enfermos, Senhor, visita cada servo Teu nesse momento, abençoando, guardando, cumprindo, Senhor, a necessidade de cada servo Teu nesse momento, ó Pai. E muito obrigada, Senhor, por tudo que tem nos dado. Dá, Senhor, uma noite na Tua presença, que tudo que for feito aqui possa ser feito para a honra e glória do Seu nome. Essa oração que Te faço, não que mereço, mas em nome de Jesus. Amém. Vamos ter, nesse momento, uma participação especial com a irmã Rayane. Sua vida tá difícil, tá tudo dando errado. Não se preocupe, Deus está do seu lado. Não importa o problema, você pode superar. É preciso ter fé e em Deus acreditar. Se não chegou sua vez, tente outra vez. Nunca desista dos seus sonhos. Deus não falha, Deus não se atrasa, Deus age na hora exata. Sua vida tá difícil, tá tudo dando errado. Não se preocupe, Deus está do seu lado. Não importa o problema, você pode superar. É preciso ter fé e em Deus acreditar. Se não chegou sua vez, tente outra vez.
nosso momento de oração, onde vamos dedicar esse tempo para suplicar ao nosso Deus pelos enfermos da nossa igreja. Lembramos, da irmã Maria, que está no seu tratamento, se recuperando. Tem a irmã Jurema, a irmã Dulcineia, a irmã Juraci, o Gabriel, a Cátia Regina, filha da irmã Cícera, que se encontra internada com Covid. Que Deus possa estar abençoando essas vidas. E também suplicarmos ao nosso Deus pela sucessão pastoral. Devemos estar dedicando o nosso tempo diário para pedir a Deus orientação, que o pastor eleito pela nossa igreja possa ser eleito primeiramente por Deus. E sabemos que Deus tem um pastor preparado. Não sabemos quem, da onde, mas sabemos que Deus tem um pastor. E a vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é maravilhosa e nós temos que confiar. Não pedir a Deus pensando em alguém, mas pensando na vontade de Deus. Que a vontade de Deus permaneça. Que o ungido do Senhor, que for administrar a nossa igreja, possa ser segundo o coração de Deus. E que nós, ovelhas, possamos ter sabedoria para distinguir qual é a vontade de Deus. É uma tarefa difícil, é uma responsabilidade muito grande. Mas se nós estivermos orando com o coração sincero, pedindo que Deus nos ilumine, que Deus nos mostre, Deus vai nos mostrar. E o pastor eleito, eu tenho certeza que vai ser feita a vontade de Deus. Não a nossa, mas a de Deus. Vamos orar nesse momento. Vou pedir à irmã Regina e à irmã Nazaré que estejam orando nesse momento. Oremos. Boa noite, irmãos. Antes de eu estar orando, eu estarei lendo um versículo da Palavra de Deus que se encontra em Romanos 12, versículo 2, que diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais este dia, Pai, que o Senhor nos fez. Muito obrigado, Pai amado, pela noite. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor. Obrigado, Senhor Deus, pela tua misericórdia, Senhor Deus, que é infinita. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo alimento, Pai, Senhor, deixado voltar em nossas casas. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo ar que respiramos. Muito obrigado por tudo. Neste momento, Pai, eu vim te pedir que o Senhor possa estar abençoando todos os enfermos. Visite, Pai, aquelas pessoas que estão nos hospitais, ou aquelas pessoas que estão nas suas casas, se recuperando. Seja também, Pai amado, com a vida, Pai, dos pastores da igreja, pastor Levi, pastor Gilberto. Seja também, Pai, com o pastor Davi, que está também se recuperando da Covid. Abençoe também, Pai, pastor Meisso, lá em Capivara de Cima. Seja também, Pai amado, com o pastor Rolino, Pai, no seu tratamento. Abençoe, Pai amado, todas as pessoas que estão com Covid, Pai, que o Senhor possa estar estendendo sua mão de poder sobre elas, Pai. Nos dê, Pai, uma noite na tua presença. Seja também, Pai, como mensageiro desta noite, Pai, que possa falar de ti. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Estou com muita saudade de vocês. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que o monte se abale pela tua braveza, há um rio cuja corrente alega a cidade de Deus, no santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará a romper da manhã. As nações embraveceram, o reino se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vede e contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima o carro no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre a terra, serei exaltado sobre as nações, sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor, meu Deus, meu Pai que está no céu, muito obrigado neste momento que estão reunidos em teu nome, Senhor Deus, para te agradecer as inúmeras bênçãos recebidas de ti. E te pedir, Senhor Deus, que tu tenha compaixão de nós. Tenha compaixão da tua igreja, Senhor. Envia, ó Senhor, um pastor certo para a tua igreja, Pai. Só tu conheces, ó Pai, cada coração. Entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus.
crepúsculo eu pude contemplar um bando de aves marinhas no último revoar. Iam encontrar horizonte sem nem se preocupar. Se quando a noite chegasse teriam onde pousar. Meu rumo também era assim, não ter para onde ir, não ter certeza de voltar, não saber se tinha onde chegar. Eu queria ir com as aves, saber onde elas vão chegar. Foi assim, pensando que ali eu adormeci. Sonhei que existia uma ilha e o mistério conheci. Quando acordei vi o sol que nascia e logo avistei. E as aves marinhas voltavam cantando mais uma vez. Meu rumo então eu achei, Jesus Cristo eu encontrei. Ele é a ilha onde vou chegar. E se a noite em trevas me deixar, vou continuar voando. Ele é a ilha onde vou chegar. Jesus Cristo eu encontrei. Ele é a ilha onde vou chegar. E se a noite em trevas me deixar, vou continuar voando. Ele é a ilha onde vou chegar. Meu rumo então eu achei. Jesus Cristo eu encontrei. Ele é a ilha onde vou chegar. E se a noite em trevas me deixar, vou continuar voando. Ele é a ilha onde vou chegar. Vamos agora passar para a parte mais importante do culto dessa noite, onde ouviremos a mensagem da palavra de Deus. Hoje, a mensageira dessa noite será a irmã Creide. A irmã Creide é esposa do pastor Renato, que nós estamos orando, já há umas 2 semanas por ele, que Deus possa abençoá-lo, que Deus possa estar recuperando a vida do seu servo, e também a irmã Creide, que embora sendo tão tarefada, cuidando do seu esposo, indo para o hospital, mas tirou um tempo para fazer a meditação da palavra de Deus nessa noite. Que Deus possa abençoá-la, que ela possa ser usada por Deus para administrar a mensagem dessa noite. Ouviremos agora a irmã Creide. Estou feliz por estar aqui com os irmãos da Igreja Batista da Lagoinha. Quero agradecer o convite da irmã Maria Luísa, uma pessoa muito especial na minha vida. E nesse dia, que se comemora o Dia do Pastor, um abraço a todos os pastores, todos vocacionados. E trago aqui um abraço do meu pastor Valdair, da Igreja Batista em Piíba, aos irmãos e irmãs. E é com muita alegria que nós estamos aqui para trazer essa mensagem para o Dia do Pastor,
esse homem vocacionado, chamado por Deus, para pregar a palavra. Pregar a palavra. Vivemos dias em que as igrejas precisam compreender a importância do pastor. A importância do pastor. Não somente no dia do pastor, mas todos os dias. A Bíblia, a palavra de Deus, nos diz em Provérbios 29, 18, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Não havendo profecia, o povo se corrompe. O pastor é um homem preparado. O pastor vai para um seminário, fica 4 anos, aprende a palavra, aprende a administração eclesiástica, um homem preparado para administrar, para cuidar do rebanho do Senhor. Como é que a igreja tem ovelhas e tem o pastor? A ovelha precisa de um pastor, a igreja precisa de um pastor. E nesse domingo, comemorando o dia do pastor, que nós possamos parar e fazer uma reflexão, que estamos cuidando bem dos nossos pastores? Estamos cuidando bem das famílias dos nossos pastores? E em primeiro lugar, nós queremos agora, nesse momento, abrir a Bíblia com os irmãos e irmãs, né? Em Êxodo, capítulo 3, em primeiro lugar aqui, onde Deus chama Moisés para liderar o povo de Israel. Para liderar o povo de Israel. Êxodo 3:10 nos fala: vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quero parar que eu te enviei. Deus tem enviado pastores para a igreja. Deus chamou Moisés. Deus comissionou Moisés, deu uma grande responsabilidade para ele de conduzir o povo de Israel. O povo estava sofrendo, o povo estava ferido. E assim são nossas igrejas. Elas estão feridas, estão sofrendo, porque elas precisam do cuidado de um pastor que pregue a palavra. Um pastor que pregue a palavra, que esteja acompanhando as suas ovelhas. E em primeiro lugar, nessa noite, nós queremos ver com os irmãos e irmãs, pastores, homens chamados por Deus para a pregação da palavra. Para a pregação da palavra. E o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, nos fala: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. O pastor, um homem chamado por Deus, a função dele é pregar a palavra, é ensinar a palavra, é conhecer a palavra. O povo, a ovelha precisa aprender a palavra. E essa é a função pastoral. Se preocupar que a sua igreja, que o seu rebanho conheça a Deus. Como é que se pode conhecer a Deus? Através da palavra. A igreja, a Bíblia ainda nos fala que o pastor deve se esforçar. Provérbios 27, 23. Esforça-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. É a função do pastor cuidar, ter relacionamento com o seu rebanho, com a sua ovelha, conhecer, saber a realidade de cada uma. Precisa estar junto, caminhando junto. Não existe igreja que cresça sem relacionamento. As igrejas atualmente precisam se relacionar com o seu pastor com as suas igrejas. A Bíblia nos fala em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, pastoreie o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Pastoreie o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Visitar, orar. É necessário nesse tempo presente um relacionamento de ovelha com pastor e pastor com ovelha. É importante. Aqui no texto de Êxodo,
capítulo 18. Abramos nossas Bíblias. Êxodo, capítulo 18. Deus chamou Moisés para liderar o povo de Israel. O povo que estava na escravidão. O povo que estava precisando de um líder. E Deus chama Moisés. Hoje, Deus tem chamado pastores, vocacionados homens de Deus, para pregar a palavra. E é importante entender que o pastor, ele também precisa ser cuidado. Muitas das vezes a exigência da igreja com o pastor tem que visitar, tem que pregar, tem que orar, tem que cuidar de tantas coisas. Mas o pastor também precisa ser cuidado. E aqui em Êxodo capítulo 18, versículo 12, nos fala assim: Então tomou Jetro, o sogro de Moisés, holocaustos e sacrifício para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Versículo 13 de Êxodo 18. E aconteceu que ao outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo o pôr do sogro de Moisés, tudo o que ele fazia, o povo disse: Que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde. Então disse Moisés a seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, lhes declare o estatuto de Deus e as suas leis. O que estava acontecendo aqui? Moisés estava do amanhecer ao entardecer pregando ali, dando um conselho para aquele povo. E o seu sogro chama a atenção dele. E antes do seu sogro chamar a atenção dele, o seu sogro leva, nos versículos anteriores, a sua esposa e o seu filho, Jetro, seu outro filho, para Moisés. A família do pastor precisa ser cuidada. Moisés, quando foi conduzir o povo de Israel, deixou a sua família com seu sogro. As igrejas precisam estar atentas às famílias pastorais. O pastor cuida de famílias e muitas das vezes as suas igrejas, as suas próprias famílias não são cuidadas. Quantas famílias de pastores estão sofrendo? Muitas das vezes porque o pastor ele quer tanto atender a igreja que ele deixa a sua própria família sem ser cuidada. Igreja, desperta. Você que está me ouvindo, desperta. É necessário que olhemos para as famílias pastorais. As famílias pastorais estão adoecendo, estão ficando doentes. Porque muitas das vezes o pastor se sente tão na responsabilidade de cuidar da igreja, que muitas das vezes ele está deixando de cuidar da sua própria família. Nós vimos lá em Atos capítulo 6, Atos 6, 4, que ele vai pregar a palavra. Atos 6, versículo 4, aqui os diáconos se reúnem, os discípulos se reúnem e dizem que o pastor que eles vão se preocupar com a palavra e com a oração. E que os demais deveriam se preocupar com as viúvas, os desamparados e cuidar. É tempo de entender que precisa deixar o pastor pregar a palavra, se preparar na palavra, porque o povo precisa da palavra. Onde não há palavra, o povo se corrompe. Em Êxodo 18, Moisés estava fazendo uma grande... estava se desgastando. O texto nos fala em Êxodo 3, versículo 2, Êxodo 3, versículo 18, nos diz assim: totalmente desfalecerás, totalmente estás desgastado, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu não o podes fazer, tu só não o podes fazer. Pastores desgastados, pastores que não estão aguentando
estar mais no ministério porque estão extremamente sozinhos. Não deixe o seu pastor sozinho. Dia do pastor, que as igrejas, que a igreja aqui Batista da Lagoinha possa entender que é necessário, quando chegar o seu pastor, abraçar o seu pastor, cuidar da família do pastor. O pastor deve cuidar das famílias da igreja, deve ter uma equipe de trabalho. Uma equipe de trabalho. Em Êxodo, capítulo 18, versículo 21 e 22, nos fala assim: e tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Versículo 22. Para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Toda a igreja precisa ter uma equipe ministerial que ajude o seu pastor, que sente com o seu pastor, que planeje. E aí o pastor fica com a pregação da palavra, com a visita ao enfermo, uma visita a alguém que está enfermo, e as demais lideranças vão tocar a igreja. EBD, Ministério de Jovem, Ministério da Música. Precisa ter um corpo de pessoas que estejam trabalhando. Irmãos e irmãs, como estamos nos relacionando com nossos pastores? Você já visitou o seu pastor? Na Bíblia, em Atos 6, diz que os diáconos, devem cuidar da mesa dos pastores e das viúvas. Mas o membro da igreja, quando ele está com dificuldade, ele procura o pastor. Imagina o pastor cuidando de 50 famílias, 60 famílias. É necessário que nesse tempo, esse homem que é chamado por Deus, precisa de apoio, precisa que você o abrace, precisa que você esteja com ele. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. É necessário nesse tempo de pandemia, onde tantos pastores estão preocupados, igrejas vazias, muitos até passando muitas necessidades, apertos. O que você, ovelha, tem feito pelo seu pastor? Muitas das vezes a ovelha quer ser cuidada, e tem que ser cuidada, tem que ser orar, tem que receber uma ligação, receber uma visita. Mas a ovelha também precisa fazer ovelha. A ovelha precisa visitar o seu pastor, cuidar dele também. Muitas igrejas abandonam seus pastores. Existem pastores muito doentes na nossa denominação. Existem pastores com muita dificuldade com suas famílias. Porque muitas das vezes cobramos demais dos nossos pastores. Como é que você tem tratado o seu pastor? Nesse domingo, dia do pastor, o que você pode, nesse dia de domingo, começar a mudar uma postura em relação a ele? Que o Senhor possa falar ao teu coração, que você possa nesse tempo não se eximir de estar na igreja. Podemos colocar máscara, a não ser quem tem problema de saúde, colocar máscara, usar o álcool gel, estar ali somando. Precisamos ganhar alma, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão... cada dia nós ouvimos, morreu. E o pastor precisa de ajuda para poder fazer o trabalho evangelístico. O evangelismo não pode parar. Precisamos ter cultos onde as pessoas precisam ter cuidado com quem está chegando. E muitas das vezes nós confiamos isso somente ao pastor. Você como ovelha,
Abraça quem está chegando, nem abraçar de abraçar, abraçar de apoiar. Então aqui Moisés, em Êxodo 18, tinha deixado a família dele. Um homem de Deus, um homem que tinha paciência, um homem que obedeceu o chamado do Senhor, mas um homem que o sogro dele virou para ele e falou: o que você está fazendo não é bom. Então que nesse domingo, dia do pastor, qual é o teu dom que Deus te deu, meu irmão, minha irmã? Comece a fazer. Comece a colocar em prática. Pergunte ao seu pastor: pastor, está precisando de alguma coisa, pastor? Vá até ele, ao pé do ouvido dele. Ele também tem necessidades. Eu quero finalizar minha palavra nesse momento com a Igreja Batista da Lagoinha. Não meça o seu pastor pelos diplomas que ele tem. Não meça o seu pastor pelos cursos que ele tem. Meça o seu pastor pela vida de dedicação que ele tem de amar a sua ovelha. O pastor ama a ovelha, cuida da ovelha. Ele organiza uma equipe na igreja para poder cuidar também das ovelhas. Ele não vai ter como visitar todos, mas ele pode organizar uma equipe para fazer isso e visitar principalmente os enfermos. Então, pastor, um homem chamado de Deus, ele precisa cuidar e ser cuidado. Ele precisa ser ajudado para ele poder continuar a pregar a palavra, porque essa é a principal função do pastor: pregar a palavra a tempo e fora de tempo. E Moisés pôde conduzir o povo de Israel até o fim. Moisés não abandonou o povo de Israel. Pastores, não abandonem suas ovelhas. Ovelhas, não abandonem os seus pastores. Homenageiem a eles não somente no dia do pastor. Homenageiem a eles todos os dias com uma ligação, com uma oração, com um cuidado. E que Deus possa abençoar a Igreja Batista da Lagoinha, os irmãos, o pastor da igreja, o ministério local. Que Deus abençoe. Eu quero agradecer a participação de cada um irmão no culto dessa noite. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês que dedicaram um tempo, do seu dia para fazer as gravações. Que Deus possa abençoar ricamente a vida de vocês. Foi muito bom estar com vocês novamente. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada família que está assistindo o culto dessa noite. Que possamos ter um sono tranquilo, uma noite abençoada e uma semana repleta das bênçãos de Deus. Boa noite e fique com Deus. Tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens, mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá.
ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Glória ao Senhor, glória ao Senhor.